Conosco, para trazer análise, está o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan, professor que gentilmente sempre nos atende e nos dá uma aula toda vez que conversa conosco e com os nossos ouvintes. Bom dia, professor. Bom dia, Sheila, bom dia, Carla, bom dia, Megali, bom dia a todos que nos escutam. Agora, o problema é que toda vez que a gente conversa é porque tem uma confusão grande acontecendo pelo mundo, e dessa vez aqui de maneira grave, não é, professor? A gente já pode falar num risco real ou numa configuração já desenhada para uma guerra generalizada? Olha, Sheila, é claro que toda cautela é pouca. Né? Tudo pode acontecer naquela região, como já se viu, e ataques repentinos, quadros repentinos. Mas não é o que parece. Ontem, no final da noite, o chanceler iraniano Abbas Akbar, né, fez uma declaração muito incisiva, dizendo que nossa ação está concluída, né, a não ser que Israel nos ataque novamente. Em outras palavras, né, aquilo que alguns analistas já estavam notando, de que esse uso desses mísseis de ontem, nesse ataque a Israel, foi uma ação motivada por dissidências internas. Em outras palavras, o Irã também tem oposição ao regime, também tem. A direita mais radicalizada. Isso é resultado até mesmo da eleição presidencial de agosto, né? Depois da morte do Raisi naquele acidente de helicóptero. O presidente iraniano, ele recebeu praticamente 55% dos votos. O Saeb Jalid, que é de direita mais radicalizada, recebeu 45%. Em outras palavras, tem força, tem representação. Cobrou até mesmo a Ayatollah Khamenei de que precisava essa resposta. O Irã, olhando para a dissidência interna, para o público interno, fez essa resposta, entre duas aspas, formal. Praticamente a resposta mostrou duas realidades. O Irã tem mísseis balísticos, vai usá-los, mas a defesa de Israel, ajudada pelos Estados Unidos, e neste episódio de ontem, até pela França, foi efetivamente muito eficiente. Não permitiu nenhum estrago. A única vítima aconteceu um palestino na Cisjordânia por pedaços de mísseis que caíram em cima da casa dele. Foi isso que aconteceu. Em outras palavras, o Irã jogou seu jogo, fez um comunicado para o público interno e a vida segue. Se Israel não retaliar, a coisa vai parar por aqui. Professor, agora há pouco Israel praticamente rompeu relações com a ONU, né? As poucas que ainda existiam, transformou Antônio Guterres em persona non grata, que não pode colocar os seus pés em Israel. Não que Israel se submetesse de alguma maneira às determinações da ONU, mas essa é uma atitude que torna o conflito um pouco mais tenso? Olha que coisa interessante, Megali, que você perguntou, porque nós atravessamos a fronteira. Se nós falamos de público interno, dissidência interna no Irã, vamos falar de Israel, é exatamente a mesma coisa. Essa atitude do governo israelense, ela tem o alvo, os ultra-ortodoxos, ela tem o alvo de manter a coesão dentro do governo. De alguma forma a gente precisa ver, né, que Netanyahu sofre pressões internacionais bem fortes, principalmente os Estados Unidos. Todo aquele episódio, você deve ter acompanhado, aquele episódio meio rocambolesco, né? Para falar na ONU, ele saiu de Tel Aviv dizendo uma coisa sobre o cessar-fogo, desceu do avião em Washington dizendo outra. Motivo: durante a viagem, 2 ministros israelenses ameaçaram se demitir, o que levaria 13 deputados. Cairia o governo. Quando você olha para essa ação, para essa fala, Antônio Guterres não falou nada novo do que ele vem sendo falado ontem ou anteontem. Esse motivo, essa posição de dizer não põe mais os pés em Israel, tem ação para o público interno, isso é tão claro quanto a questão iraniana. Professor, agora, caso sejam estancados mesmo esses ataques do Irã, né, como o senhor estava dizendo, que o governo anunciou, que a missão está cumprida,
a gente volta ao conflito anterior entre Israel diz que é contra o Hezbollah, mas é Israel versus Líbano. E aí, se a gente tentar fazer um mapa de aliados para cada um dos lados, porque, como o senhor disse, contra o Irã, Estados Unidos, França entram de cabeça. Mas contra o Líbano, eles entram também. E do lado do Líbano, a gente coloca, além de Irã, quem mais de aliados? Essa tua pergunta é muito boa, Carla, pelo seguinte: quando a gente olha para o quadro libanês, o que a gente percebe é a extrema fragilidade do Estado libanês. Eu não ousaria dizer que o Estado libanês não existe, mas é bem próximo disso. Se nós olharmos para o Líbano, né, nós vamos ver que as decisões no Líbano são muito frágeis. Quem efetivamente tem força militar dentro do Líbano e inclusive tem aparelho de Estado. Carla, é impressionante. O Hezbollah tem hospitais próprios, rede de hospitais, rede de escolas, rede de assistência social. O Hezbollah é o Estado. É um fato. Né? Quando nós olhamos para esse quadro, nós vemos a fragilidade do Estado libanês e que ele conta pouco no jogo. Isso vai prejudicar Israel, porque Israel não quer ter nenhuma negociação com o Hezbollah. Só que o Hezbollah é o poder de fato. Essa sua pergunta foi ótima, porque de alguma forma a gente olha, ao enumerar os aliados, a gente observa que naquele contexto nós temos o Irã e os seus tentáculos, né? O Hezbollah, o Hamas, os Houthis lá no Iêmen, os xiitas radicalizados na Síria e no Iraque. Isso aí é o que o Irã tem para fazer o jogo. Foi exatamente isso que o Khamenei fez, que o Ayatollah fez. A resposta para a morte do Nasrallah será do Hezbollah, não do Irã. Em outras palavras, eu não quero destruir, eu não quero uma guerra agora com Israel. Eu sei exatamente o que vai me acontecer. Na lista de aliados que você falou, isso é excelente a expressão, de alguma forma, esses são os aliados iranianos. Os aliados israelenses, este é o ponto. São os Estados Unidos, como todos sabem, França, Inglaterra, Alemanha, a Europa Ocidental e, curiosamente, agora, no contexto desse novo xadrez geopolítico do Oriente Médio, aliado de Israel são os árabes moderados. Por isso que a tua pergunta é interessante. Arábia Saudita, Catar, Bahrein, Emirados Árabes Unidos estavam fazendo os acordos de Abraão, que vinham desde o Trump, são os mesmos que o Biden. Eles são sunitas. É aqui que a gente explica, que a gente entende por que o Irã foi tão cauteloso. Porque o Irã sabe que no dia seguinte que Hezbollah e Hamas forem efetivamente contidos por Israel, ele vai sozinho, frente a um novo Oriente Médio. Irã é xiita, esses grupos todos são sunitas que estão fazendo acordo com Israel. E o acordo virá, não há dúvida alguma. É nesse contexto que a tua expressão é boa. Aliados de Israel têm os oficiais e têm os escondidos. Esse é o ponto que a gente tem que tocar. E, professor, fragmentando um pouquinho mais essa questão, focando somente nos Estados Unidos, o senhor lembrou bem aí que Donald Trump, colocado de lado, assim, toda a loucura, todo o discurso divisivo de Trump, ele de fato vinha trilhando um caminho, né? Que podia dar certo, podia não dar certo, mas vinha trilhando um caminho, uma estratégia. E os Estados Unidos agora estão numa encruzilhada. A gente está vivendo os Estados Unidos de Biden e viveremos ou de Kamala ou de Trump, novamente no ano que vem. Como é que isso pode afetar a situação na região? Pegaram, você tocou duas coisas interessantes. Primeiro, que nos Estados Unidos existe diplomacia de Estado. Existe uma decisão que é do Congresso, principalmente da poderosíssima Comissão de Relações Exteriores do Senado americano, que é essa que você falou. Vamos fazer os sunitas fazer acordo com Israel. Ponto. Isso vem desde o Trump. Trump, Biden, ganhe quem ganhar, vai continuar isso aí. O que interessa da tua pergunta, que eu acho bem colocado, é o 5 de novembro. Eu tenho comentado com os alunos sempre a agonia do 5 de novembro. O que significa isso, né? Todo mundo esperando o 5 de novembro. O Irã está olhando para o 5 de novembro,
Israel, ao seu modo, está olhando o 5 de novembro e dizendo, eu vou avançar, porque eu não sei como é que vai ser o quadro depois. Se você me disser, olha, a questão do apoio a Israel, isso é inabalável. Os acordos de Abraão dos sunitas com Israel, inabalável. Porém, há um detalhe que é fundamental. O fluxo de armas para Israel vai continuar com Kamala? Pior que isso, esse fluxo de armas vai continuar com Trump? Eu acho que Netanyahu teme muito mais um governo Trump no fluxo de armas do que um governo Kamala. Trump vai fazer negócios claríssimos de impedir certas situações no Oriente Médio, mas ele tem um princípio que é bem claro, vale para a OTAN, vale para outros aliados e é claro que vale para Israel. Querem armas? Vocês vão pagar por elas. E eu acho que, de alguma forma, Netanyahu sabe isso da posição de Trump. Muito bem lembrado esse viés, porque está todo mundo de olho em 5 de novembro, porque sabe que a realidade pode mudar. Professor, e a China nisso tudo, né? Qual o papel da China? E está aí dada uma nova possibilidade de a China ser uma espécie de mediador nesse conflito? Sem dúvida nenhuma. Se você me perguntar quem é que está segurando as coleirinhas do Irã, eu vou te responder que é a China, né? E não é de hoje. Tua pergunta é interessante, Sheila, pelo seguinte, quando a gente olha para o papel da China, nós temos que lembrar que no auge da crise, lá de novembro, quando os reféns estavam presos, Israel atacava Gaza violentamente, tudo aquilo que aconteceu, Biden chamou Xi Jinping para uma conversa lá em São Francisco, em novembro de 23, e ficaram os dois conversando. Xi Jinping fala inglês fluente, ele estudou na Califórnia. Ele, de alguma forma, quando nós olhamos para isso, e logo depois disso nós percebemos mudanças no contexto iraniano. Por que que China é importante? Porque a China é o grande, vamos dizer desta forma, sustentador do Irã. Ele compra o petróleo iraniano, não se esqueça que tem sanções, e oferece ao Irã insumos industriais essenciais para viver. Ele tem muito poder com o Irã. Você vai me perguntar, então a China é boazinha, não quer guerra? Não, não é nada disso. O que a China não quer é explosão no preço de petróleo. Porque se o petróleo voltar a subir muito, o pouco de recuperação econômica do mundo vai embora. Se o petróleo for a 100, 120 dólares, todo mundo para de comprar exportação chinesa. É essa a preocupação da China. A China quer estabilidade econômica no mundo para vender. A China não tem posições políticas sobre isto ou aquilo, não se interessa nisso. A China está interessada em fazer negócios. O Irã pode atrapalhar os negócios da China, portanto ele será contido, ponto. Muito bem, professor Leonardo Trevisan, de Relações Internacionais da ESPM, sempre dando uma aula de maneira muito didática, e a gente aprende toda vez que conversa com o senhor, então muito obrigada mais uma vez. Poderíamos ficar aqui mais uns 10 minutos, 20 ou mais, mas por hora é isso, e certamente a gente vai voltar a conversar nos próximos dias. Um grande abraço e um bom dia.